Meu amado irmão, tudo bem? Você sabia que daqui a pouquíssimo tempo o mundo todo será vegetariano? Vamos tratar um pouco disso hoje e saber como isso vai acontecer e como a guerra de amanhã vai envolver alimento. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Meus amados irmãos, neste vídeo eu quero trazer para vocês um pouco da discussão de como será o futuro da nossa alimentação nesta guerra impiedosa entre o bem e o mal que está se desenrolando neste nosso mundo escuro e pecaminoso. Eu estou fazendo aqui para vocês o papel de um missionário da saúde, como vocês viram no texto bíblico agora há pouco. Eu vim tirar muitos de prisões, libertar os cativos e fazer a função do nosso Salvador, levar para vocês a paz. No vídeo de hoje, meus amados, eu quero compartilhar com vocês qual é, meu amado e minha amada que me escuta, o propósito de Deus para as nossas vidas, tanto hoje quanto no futuro muito próximo, no que consiste a nossa alimentação. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o consumo da carne. E hoje eu vou adentrar um pouquinho mais detalhadamente para percebermos o quão danoso é o consumo de carne para nós, que implicações pode ter em nossa espiritualidade e na nossa convivência com o nosso próximo e com os nossos irmãos. Meu querido, o livro do Espírito de Profecia que mais tratou do assunto de saúde foi o livro Ciência do Bom Viver. E ele foi escrito há pouco mais de 115 anos e vamos extrair dele algumas citações que tenho absoluta certeza que será muito útil para decisões que você precisa tomar no que consiste ao consumo da carne. Como vocês estão vendo, meus queridos, na cena deste filme muito conhecido, eu acredito que muitos de vocês já assistiram, nós percebemos esse rapaz, que é o protagonista principal do filme, junto com sua filha, ali ele trazendo ali no laboratório um pacote, uma comida industrializada que, segundo ele, era lasanha vegetariana. Ele faz até uma brincadeira ali com 2 pacotes sendo o mesmo alimento. E logo em seguida, como vocês estão percebendo, ele joga esse alimento no lixo. Mas tem uma frase que a filha do protagonista fala que é muito interessante. Ela diz: perceberam que muitos estão associando hoje, meus amados? Não é só em filme, mas hoje muitos estão associando este ativismo ao vegetarianismo ao fim dos tempos? Por que eu disse que o mundo todo iria se tornar vegetariano? Porque há uma agenda, meus amados. Há uma agenda em curso para que esta ideia logo se torne uma realidade e o máximo de pessoas migrem para o vegetarianismo. Será que é isto que realmente toda esta mídia, todos esses ativistas querem? Meus queridos, deixa eu falar aqui algo para vocês. Principalmente para você que consome carne e acha que isso não tem nada a ver com salvação, que daqui a pouquinho tempo a gente irá ver isto. Você que acha que pode consumir carne sem nenhum risco à sua espiritualidade, perceba bem uma coisa. Por que vocês acham que está havendo um discurso tão acalorado entre o vegetarianismo e o onivorismo? Que, respectivamente, são os que não consomem nada de origem animal contra aqueles que comem todo tipo de alimento, seja do reino vegetal quanto do animal. Por que vocês acham que está havendo uma discussão e uma agenda que empurra essa questão do vegetarianismo? Percebam bem, meus amados. Vocês estarão vendo aí esta empresa que produz alimentos desde 2015, alimentos transgênicos. Há todo um processo e há todo um incentivo para empresas congêneres para a produção de carnes completamente transgênicas.
E estas carnes, ela tem algo interessante, ela não vai precisar de tantos animais vivos assim, porque eles vão desenvolver em laboratório células troncos desses animais e tentar produzir todo tipo de carne para o consumo humano. Então, esse é o futuro, meus amados. Não é porque ele se preocupa com a sua saúde. Não é porque essas indústrias estão se preocupando com a enxurrada de doenças cardiovasculares, doenças intestinais, circulatórias, doenças psicoemocionais que têm relação total com o consumo de carne. Não, não é por causa disso, meus amados. Tenha certeza absoluta disto. Mas é porque eles querem incentivar no futuro muito próximo, porque está envolvido também o assunto climático, proteger o clima e a natureza. Então tudo está sendo levado para, logo logo, você que ainda consome carne, poder estar consumindo carne transgênicas, completamente manipulada e fabricada por mãos humanas. Meu amado, reflitamos juntos. Se a carne hoje, que vem diretamente dos abatedouros de animais normais, como a gente conhece, apesar de já estar muito degenerado, está fazendo muito mal à saúde humana, imagina quando esses tipos de carne entrarem no mercado e forem a maioria. Então, esse é o futuro que nos aguarda, meus amados. Não é um vegetarianismo completo, como eu disse na chamada, mas eles estão incentivando a agenda vegetariana para depois lançar no mercado esse tipo de carne. E se você não tomar uma decisão e não se converter em relação a isso hoje, meu querido, você vai ser um consumidor de carnes de laboratório. E, por sua vez, você também será cobaia, porque você que vai experimentar para saber se esse tipo de carne causa dano ou não. E eu já posso te adiantar sem medo de errar. Pegando como exemplo outros tipos de alimentos transgênicos, e esse vai ser mais manipulado ainda, que vai fazer muito mal. E novas e grandes aberrações de saúde irão aparecer. Entenderam aonde tudo isso vai dar e vai chegar? Então, meus amados, vamos agora trabalhar um pouquinho e entender por que o consumo de carne ele é tão maléfico para a minha e a sua saúde. Vamos ao primeiro texto e acompanhe comigo e vamos tirar aqui reflexões bastante interessantes e pertinentes. E eu tenho certeza que se até hoje você ainda não deixou o consumo de carne depois desses textos e depois da ação do Espírito Santo em sua mente, eu tenho certeza que você deixará. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. O próximo texto diz: os médicos mundanos não podem explicar o rápido aumento das doenças entre a família humana, mas sabemos que muito desse sofrimento é causado por comer carne de animais mortos. Continua: muitos morrem de doenças devidas unicamente à ingestão de carne, quando a causa real é remotamente suspeita por eles ou outros. E ainda mais, continua dizendo: alguns animais levados ao matadouro parecem compreender o que deve ocorrer e ficam furiosos e positivamente loucos. E se mortos, enquanto nesse estado, e sua carne preparada para o mercado, sua carne é o quê? Veneno. E tem produzido nos que a comem cãibras, convulsões, apoplexia, que é o AVC, e morte súbita. Perceberam o grande mal que o consumo de carne traz para os seus usuários? Olha o que o texto diz aqui, olha o que o texto disse para você, irmãos. Muitos morrem unicamente por terem consumido carnes de animais mortos. Então, o que Ellen White está dizendo aqui não precisa ser grande, ter uma grande mente para entender o que ela está dizendo, não, meus amados. Ela está dizendo que muitas causas diretas de mortes é atribuída ao consumo de carne. Isto mesmo, ao consumo de carne. E
ela está dizendo que animais que são mortos em matadouros, do tipo que eles são mortos hoje, a gente sabe, tem aí alguns documentários como Terráqueos, A Carne é Fraca e alguns outros que tratam do assunto, a gente vê a brutalidade que os animais são mortos. Mas lembra que eu falei da agenda lá atrás? A indústria não está preocupada com esses animais. O discurso pode até ser bonito, mas a preocupação não é essa. A preocupação é vender carnes e alimentos cada vez mais transgênicos. Tá bom, meus amados? Então, Ellen White diz que a carne desses animais abatidos desta maneira são venenos. São venenos. Meus queridos, por que ela disse isso pra gente? Porque a partir do momento que um animal ele é morto sob estresse, ele vai liberar na carne muitos tipos de hormônios completamente danosos, como adrenalina, noradrenalina, cortisol e muitos outros tipos de hormônios que vai se ligar ao tecido daquele animal e você que ainda consome, ou queridos seus que ainda consomem, vão colocar toda esta carga de hormônios nocivos dentro de seu sistema. Perceberam o quanto de mal, meus amados, estas pessoas estão comendo, estão ingerindo e estão literalmente se matando? Essa mensagem é belíssima, meus amados. É dura, é forte, mas é belíssima. Sabe por quê? Porque ela foi escrita há muitos e muitos anos atrás, na época que estavam se começando a acontecer esses tipos de barbárie com os animais. Imagina se Ellen White se deparasse com o que é feito com os animais hoje. O que ela não diria? Meus queridos, eu só posso dizer algo para vocês. Existem uma enxurrada, uma abundância de evidências científicas mostrando o quanto a carne ela faz mal para a saúde humana. O quanto a carne faz mal. Não é hora, meu amado irmão, minha querida irmã, meu jovem que me escuta, não é hora de você ter a firmeza de dizer não para o consumo carnívoro? Não é hora de você glorificar a Deus através de seu corpo? Adorar a Deus através daquilo que você come e bebe? Meus queridos, eu quero compartilhar mais um texto com vocês. A gente vai comentar um pouquinho ele, que mostra que a carne nunca foi o alimento ideal para o homem. Foi um alimento emergencial, como eu já falei em outros vídeos. Circunstancial, mas ideal, nunca. Nunca. Olha só. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos carnívoros mal sabem o que estão ingerindo. Mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de quê? Germes, tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. Você sabe quando foi? Faz quanto tempo que isso foi escrito? Está aí na tela. Em 1905. Há pelo menos 116 anos atrás. Você tem ideia, meu querido? Você tem ideia do que o Senhor nos transmitiria pela serva do Senhor se ela estivesse viva hoje? Você tem ideia? Mas a gente não precisa, meus amados, da serva do Senhor para nos dar essa advertência. Você e eu, seja quem for, temos a capacidade e o acesso de pesquisar por nós mesmos. Você ficaria alarmado, meu irmão, se você pudesse ter acesso a centenas, milhares de pesquisas e estudos e experimentos que já foi feito com a carne. Você se coraria de medo de consumir
um pedaço só que fosse de carnes. Olha o que ela diz mais. Os animais estão doentes e, participando de sua carne, plantamos as sementes da enfermidade em nossos tecidos e sangue. Depois, quando sujeitos a mudanças no ambiente doentio, isto é mais sensível. Também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes, o organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Meu amado, eu quero tocar em um ponto sensível agora, mas necessário. O que a gente mais escuta nas igrejas é a seguinte frase quando o assunto é consumo de carne. A carne não é ponto de salvação, Glerson. Eu consumi um pedacinho de carne 1, 2, 3 vezes por semana e isso não vai fazer mal nenhum. Para você ver o absurdo, amado, de tais declarações, certa vez uma pessoa chegou para um outro irmão e disse assim: se comer churrasco é um pecado, eu já estou no inferno, porque eu não vou deixar. Não vou deixar. Para você ver até que ponto chega o vício desse indivíduo no consumo da carne. Meu amado, você já imaginou o quanto de irmãos nossos, obreiros maravilhosos e pastores poderiam estar vivos se tivesse feito uma reforma em algum momento de suas vidas? Com isso, irmãos, eu não estou querendo dizer que todos que morreram, morreram porque comia carne. Não. A gente não pode cair no absurdo e ir para o extremo. Mas, olha o que os textos passados nos dizem, irmãos. Muitos estão morrendo unicamente pelo consumo de carne. Sentem-se mal e desconfortáveis com outros problemas e não atribuem isto à carne. Muitos, meus amados, não só adventistas, mas muitos outros que morreram atualmente, morreram sim. É o que o texto está dizendo, que a gente acabou de ver. Eu vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. Depois, quando sujeitos às mudanças no ambiente doentio, isto é mais sensível. Também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes. Por que se torna mais sensível, meus amados? Porque os tecidos desse indivíduo estão completamente ácidos. As células funcionando de maneira imperfeita, a energia sendo produzida de maneira insuficiente e todo o corpo desta pessoa é uma carga de acidez que não tem como lutar contra nenhum tipo de doença infecto-contagiosa. Soma-se isso, meus amados, consumo de carne, mais estresse, mais medo, mais problemas financeiros, mais pressão psicológica desta mídia terrível que está agindo como terrorista no dia de hoje. Tudo isso, meus amados, é igual a mortes. Quantas e quantas pessoas poderiam estar vivas, pregando o Evangelho de Deus e salvando vidas se tivesse deixado de lado este hábito tão danoso, meu amado? Imagina comigo. E não é hora de você fazer esse concerto com Deus, tomar essa decisão tão importante para que as próximas cepas que vêm aí, que dizem que serão muito mais danosas, eu não acredito nisto, mas dizem, venha atacar você e seus amados? Meu amado, nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Em quem você está confiando no momento? Nos órgãos que eram para nos proteger? Aí do nosso país? Ou de fora do nosso país, que não sabe nem quem somos? Ou você está confiando na palavra de Deus, no assim diz o Senhor? Em quem você está confiando? Isso vai ser tema para o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro. Em quem estamos confiando? Então, meus queridos,
de tudo que foi visto aqui. Poderia ter trazido estudos científicos, comprovações e mais comprovações, mas não é necessário. Eu acredito que você entendeu. A guerra do amanhã em relação ao alimento, irmãos, não vai ser por incentivar você a ser vegetariano, mas sim fazer você comer toda sorte de alimentos transgênicos, enquanto sementes estão sendo confiscadas em muitas partes do mundo e algumas partes do Brasil. Nós somos o povo comum, estamos sendo convidados a comer comidas de laboratório. É isso que você quer? Se não, tome uma decisão com Deus, vamos orar porque estamos num momento muito difícil e vamos segurar firme na mão do nosso Pai Celestial, fazendo a nossa parte, cumprindo os mandamentos de Deus e fortalecendo a nossa fé no nosso Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Messias, Salvador e nosso companheiro. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Um abraço a todos e os aguardo no próximo vídeo.